Pessoal, boa noite, a paz do Senhor para todos, tudo bem? Estamos dando início a mais uma aula aí, né? De hoje nós vamos começar fazendo uma oração, quero que cada um feche seus olhos. Nós iniciarmos hoje aí essa segunda aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estar na tua presença, diante de ti aqui. Pai querido, nós pedimos a tua graça nesse momento, Pai, que venha iluminar nossa mente, a mente dos alunos que estão ouvindo, Senhor Jesus, que venha ser de uma forma clara, Pai, para nós. Que nós venhamos aprender cada dia mais, cada vez mais, da tua palavra, Pai querido. Também nós te pedimos pelo Pai, a vida do pastor, abençoa, Senhor, que venha ser um canal de bênção para a nossa vida, Pai, é o que eu te peço e te agradeço neste momento. Amém. Pessoal, passando para avisar, hoje estou aqui, o pastor Matson está em uma reunião e mandou representar ele aqui, difícil missão, mas ele, assim que se ele puder, ele vai estar entrando, no final ele está na reunião com o pastor presidente, e assim que ele conseguir sair lá, se dá todo tempo, ele vai chegar no final para estar finalizando a aula. Passando aqui só para deixar aqueles recadinhos que a gente sempre fala e deixa sempre aí, só relembrando mesmo, né, de praxe. Todas as nossas aulas são online, né, no canal do YouTube da Mágica Jomi, nós estamos transmitindo hoje aqui. Terá direito ao certificado somente alunos que assistirem às aulas e realizar todas as provas. Após a favor responder a enquete que a gente manda no grupo, ela vale como participação e justificativa de presença. As nossas aulas, todas as quintas-feiras, será liberado no grupo o link da prova, né? Todos aí devem realizar até a sexta-feira, meia-noite. Aos alunos que estudam, trabalham ou têm uma justificativa aceitável, deverão responder a enquete para receber o link da aula gravada. Amém? Hoje nós estamos com a nossa segunda aula, quem o nosso professor hoje, pastor Marco Júnior. Pastor Marcos Júnior, ele vai estar ministrando hermenêutica e homilética bíblica. Nosso pastor hoje, nosso palestrante, ele é pós-graduado em teologia sistemática, bacharel em teologia, teólogo tecnólogo em ministério pastoral e pregador do evangelho. Pastor Marcos Júnior, o senhor fica à vontade, a sala é do senhor, nós estamos todos ouvindo aí, e creio que vai ser um momento muito proveitoso para todos nós. Meu irmão, paz do Senhor a todos. Muito obrigado aí pelo carinho. Me sinto honrado de estar participando desse curso, de momentos aí tão importantes para a formação daqueles que querem servir melhor o corpo de Cristo e trabalhar aí na obra do Senhor. Para mim é uma satisfação muito grande que o Senhor continue abençoando, né, o ministério de João Manlevá, de Itabira, seu pastor presidente, todos os irmãos envolvidos aí nessa programação, tá bom? Eu peço desculpa, eu atrasei alguns minutos, mas hoje foi culto de doutrina na nossa igreja, geralmente ele acaba 9 horas, mas hoje foi uma glória lá e a gente ficou envolvido nisso lá. Pastor Tiago Nonato, os irmãos devem conhecer, levou o ensino hoje, foi uma bênção, né? E não quis sair antes da bênção apostólica. Peço desculpa aí pelos minutinhos, tá bom? Pessoal, é quase impossível a gente falar satisfatoriamente da hermenêutica bíblica e a homilética em 1 hora, né? Cada uma dessas matérias exige aí pelo menos 3 aulas cada uma. Então hoje eu me proponho a conversar com os irmãos, a falar com os irmãos de forma panorâmica sobre essas duas matérias que são tão caras, né? Tão importantes. E falando aí já no significado etimológico da hermenêutica, eu sou suspeito de falar porque o meu apetite pela leitura, por assim dizer, o meu interesse pela leitura, ele foi despertado na leitura da mitologia grega, né? Quando menino, eu ficava absorto na leitura dos mitos gregos, né? Fascinado ali pela cultura grega e pela mitologia grega em particular. E
O termo hermenêutica, ele é oriundo, ele se deriva do nome do deus grego Hermes, que era considerado como o mensageiro dos deuses. Os gregos atribuíam a Hermes a origem da linguagem, da escrita, né? E também da comunicação. Hermes era considerado como o patrono da comunicação. Então, a gente vê que há uma ligação entre o significado de hermenêutica, etimologicamente já existe essa ligação. Mas, além disso, há uma associação do significado de hermenêutica e aí dessa divindade grega que é Hermes. Agora, a palavra hermenêutica, ela vem da mesma raiz do grego da palavra hermeneuem, que significa declarar, interpretar, esclarecer e traduzir. Então, o propósito da hermenêutica é justamente tornar uma coisa compreensível, né? Levar à compreensão. E eu observo, ainda aqui na nossa introdução, que a hermenêutica não é uma particularidade da teologia cristã, não é uma particularidade do intérprete da Bíblia. Existem várias ciências, por assim dizer, que carecem da hermenêutica. Então, de novo, nós ainda não estamos falando da nossa matéria em particular, nós estamos tratando apenas do significado da hermenêutica, né? Já falamos da sua origem etimológica, do seu significado, né? Da sua origem no grego. E agora eu estou dizendo que a hermenêutica ela não é uma particularidade da teologia bíblica, da teologia cristã. O direito tem a sua hermenêutica, né? A hermenêutica, de modo geral, ela visa a interpretação de textos. Então, tudo que envolve leitura e interpretação se faz necessário uma hermenêutica. É por isso que há um termo qualificador quando se trata da teologia, né? Nós estamos tratando aqui hoje não é só sobre a hermenêutica. Nós estamos tratando aqui hoje da hermenêutica bíblica. Esse é um termo qualificador. A nossa hermenêutica, assim como a nossa teologia, ela é bíblica, né? Isso é importante. Nós estamos tratando de uma hermenêutica que é bíblica. E é claro que se a nossa hermenêutica é bíblica, o objeto, por assim dizer, da nossa interpretação é a Bíblia. São as sagradas escrituras, né? E aí alguém pode perguntar, quem é que precisa de hermenêutica? Quem precisa dela? Infelizmente, no nosso meio hoje, a gente tem aquela ideia, aquela noção, gente não, né? Falando aqui de modo geral, existe aquela ideia de que o estudo, a teologia e mesmo a leitura são exclusivos para os obreiros, para pregadores, para pastores, para aspirantes ao ministério de modo geral e ao ministério da palavra. Mas isso é um equívoco, né? A hermenêutica, bem como a teologia, a leitura e etc., elas são fundamentais para toda e qualquer pessoa que tem interesse na revelação, que tem interesse nas Sagradas Escrituras. Então não é uma necessidade exclusiva de obreiros e de pregadores. Qualquer pessoa que considera a Bíblia importante, ela deve se envolver também com a teologia, de modo geral, e também com a hermenêutica, né? Infelizmente, hoje a gente vive um período de analfabetismo bíblico, né? Ou seja, as pessoas elas têm dificuldade de ler a palavra, essa que é a verdade, né? Parece que o último artigo que eu li, ele dizia que a média de leitura do cristão hoje é de menos de um capítulo por dia, né? E as pessoas, elas não apenas não estão lendo, como elas também estão tendo dificuldade de interpretar o texto bíblico. Não raras vezes
eu encontro com pessoas nas minhas viagens, né, nas minhas palestras, nas minhas pregações, que dizem, pastor, eu entendo que eu preciso ler a Bíblia, mas eu tenho dificuldade de interpretar, né? E às vezes essa dificuldade, ela passa por uma dificuldade de simplesmente ler o texto, né? Nós estamos vivendo aí uma época de mentes sobrecarregadas, com o advento das redes sociais, né? É uma explosão de entretenimento, as pessoas estão com a mente sobrecarregada e elas estão tendo dificuldade de simplesmente focar em alguma coisa, né? O estudo e a interpretação da Bíblia são para o leitor diligente, são para o cristão diligente, né? Agora, se de modo geral a hermenêutica ela é importante para a igreja como um todo, né, para todo aquele que entendeu a importância da Bíblia, que dirá para o ministro, que dirá para o pregador, né? E eu fico muito feliz com a iniciativa dos irmãos, né? Não é fácil estudar, se aplicar, mas glória a Deus pela vida de cada irmão que entende essa necessidade e se debruça na palavra para poder aprender, né? Agora, como objeto da nossa hermenêutica é a Bíblia, a gente precisa entender um pouquinho o que é a Bíblia, né? A Bíblia é a segunda maior revelação de Deus ao homem, né? A teologia vai falar de três grandes revelações de Deus, né? Os meios pelos quais Deus se revela, né? Nós não entendemos Deus como o deísmo entende, né? O deísmo, diferente do ateísmo, entende que há um Deus. Existe um Deus, diz o deísmo. E um Deus grandioso, né? Um passo à frente do ateísmo, que nega a existência de Deus e a criação divina. Mas o deísmo diz, porém, esse Deus grandioso, que criou todas as coisas, ele simplesmente estabeleceu o mundo, criou o mundo, estabeleceu leis que regem esse mundo, mas ele se esvaiu, né? Ele não se relaciona mais com a criação, com a ordem criada. Ele deixou o mundo conduzido por essas leis e a seu bel prazer. Não. O Deus da Bíblia, ele interfere. O Deus da Bíblia se revela. Aliás, se tem uma coisa que rebate o pensamento deísta, é a própria encarnação de Cristo. É a própria vinda de Cristo ao mundo, né? Ele intervém drasticamente, se tornando um de nós, né? E esse Deus que intervém, diferente do que diz o deísmo, ele se revela de três formas. A terceira, né, eu vou começar da menor revelação para a maior. A última revelação de Deus, a terceira revelação de Deus, ou maior revelação de Deus, é a revelação natural. Como Deus é o criador de todas as coisas, é natural que ele se revele por meio das coisas criadas. O salmista diz no Salmo 19 que os céus revelam a glória de Deus. Paulo vai tratar um pouco mais sobre isso de forma sistemática em Romanos. A maior revelação de Deus, eu falei da última, que é a natureza, agora eu falo da maior. A maior revelação de Deus é Cristo. Jesus diz: quem vê a mim, vê também o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é a imagem visível de Deus. Portanto, Cristo é a maior revelação de Deus. É o próprio Deus encarnado. É o Emanuel, é Deus conosco. Mas a segunda maior revelação de Deus, que está entre a revelação natural e a revelação de Cristo, do Verbo encarnado, nós temos a Bíblia como a segunda maior revelação de Deus. É por meio dela que Deus se revela, né? E isso é muito importante. Deus se revela pelas Escrituras. Agora, vocês sabem que a Bíblia é o livro mais lido, mais vendido no mundo inteiro. A supremacia da Bíblia enquanto livro é incontestável, né? A Bíblia atravessa gerações
como sendo o livro dos livros. Agora, consequentemente, devido ao seu destaque, à sua popularidade, à sua relevância, à sua significância, principalmente para a cultura ocidental, a Bíblia também ela acaba se tornando o livro mais combatido e o livro mais criticado de toda a história. Ainda hoje, nós temos o chamado novo ateísmo, né, que de novo não tem nada, que tenta de todas as formas desacreditar ou descredibilizar a Bíblia. Porque o cristianismo em si, ele está fundamentado em 3 pilares, né? Ele está fundamentado no Jesus histórico. Se Jesus não existiu, então o cristianismo é falso. Talvez você já tenha escutado alguém dizendo que Jesus é uma invenção de Roma, de Constantino, uma coisa ridícula, né? Mas o cristianismo está sustentado em 3 pilares: o Jesus histórico, a ressurreição de Cristo, que se ele não ressuscitou, né, embora tenha existido, ele não era quem disse que era. Então o cristianismo é uma farsa, porque o seu fundamento, que é Cristo, e a sua ressurreição, que respaldam o seu ensino e a sua mensagem, não aconteceram. Mas um outro importante pilar do cristianismo é a Bíblia. Se você desacredita a Bíblia, bem como a ressurreição, bem como Jesus histórico, o cristianismo cai por terra. Agora, talvez alguém entre os irmãos não saiba, mas no século XIX, principalmente, eruditos de intelecto prestigiado tentaram desacreditar a Bíblia de todas as formas. Não só a Bíblia, como buscaram Jesus histórico, tentaram refutar a ressurreição. E eu estou falando de acadêmicos, estou falando de pessoas que escreveram obras robustas, tentando desacreditar o Jesus histórico, a ressurreição e a própria Bíblia, né? No século XIX, por influência do iluminismo, o homem moderno se achava inteligente demais para acreditar naquilo que alguns naquela época chamavam de mitos, né? Por exemplo, a serpente que fala com Eva no Éden, o Jonas que passa 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, né? Os filósofos do século XIX, eles diziam que o homem moderno, né? Precisa entender que a ciência dava alguns passos importantes nessa época, né? Havia um processo de industrialização, avanços em várias áreas, e aí o homem se achou muito inteligente, muito capaz, e a ideia de Deus e a ideia do Deus bíblico, ela acabava sendo obsoleta na mente dos filósofos do século XIX. Portanto, tentaram desacreditar a Bíblia. Agora vejam, a Bíblia chegou até nós de forma suprema, não é? Ela venceu essa oposição e ela ainda vence essa oposição. Agora, o que torna a Bíblia um livro tão especial? A inspiração divina, né? De vez em quando eu escuto alguém dizendo assim, a Bíblia, tentando desacreditar a Bíblia é um livro escrito por homens. Claro que é, gente, né? Seria estranho se fossem macacos, né? Porque quem escreve livro é homem mesmo. A própria Bíblia declara o seu lado humano, por assim dizer, né? Ela diz que homens inspirados por Deus. Aqui está o diferencial, né? Homens inspirados por Deus. Às vezes alguns eruditos têm dificuldade com esse termo inspiração. Claro que nessa altura do campeonato é difícil mudar isso, né? Porque, primeiro, alguém pensando nesse termo pode achar que é uma inspiração equivalente à de Shakespeare, né? Uma pessoa que acorda inspirada num dia, ela vai para a cozinha, né? Um chefe gastronômico vai para a cozinha e cria uma obra-prima. Não é esse tipo de inspiração. Não é uma inspiração natural. Não é isso, né? E a dificuldade também com esse termo inspiração está no fato que, geralmente, quando a gente fala de inspirar, na respiração, você tá falando de inalar, né? Trazer de
de fora para dentro, né? Mas não é isso que acontece. Na verdade, o Espírito, ele sopra. Talvez o correto seria expiração, né? Ia ficar estranho, mas é isso, né? É, o Espírito, ele dirigiu esses homens, né? Inclusive, eu já vou entrar aí na praticidade do nosso assunto. É por isso que a hermenêutica ela é tão necessária, né? Por que a necessidade de uma interpretação? Qual é a necessidade de uma interpretação? De vez em quando alguém diz assim, irmãos, o evangelho é simples. Ele é simples, mas ele não é simplório. Ele é simples, mas ele é profundo, né? E falando agora, o segundo ponto que nós estamos tratando, primeiro, nós tratamos do significado, da etimologia. Depois nós respondemos quem é que precisa de hermenêutica, né? Depois nós falamos do objeto da nossa interpretação, por assim dizer, eu digo isso com temor, que é a Bíblia, que é a revelação de Deus. Agora, linkando a revelação, a inspiração divina, eu já estou tratando das razões da hermenêutica. Por que a Bíblia precisa ser interpretada? E aí eu já vou te dar a primeira razão. A primeira razão é que a Bíblia é um livro de natureza singular. Aí do que eu estou falando? Na Bíblia, nós temos uma duplicidade. Nós temos o elemento humano, mas nós também temos o elemento divino. Gente, isso é extraordinário, né? É um livro que vem como resultado da inspiração divina no homem, né? Nós acreditamos que a Bíblia ela é infalível, inerrante, por causa dessa inspiração divina. Agora, é preciso perceber e entender que alguns elementos humanos são preservados na escrita das Sagradas Escrituras. Eu queria lembrar os irmãos aqui que a Bíblia, olha isso, ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, ou seja, o tempo que a Bíblia demorou para ser escrita, com aproximadamente 40 autores. Então veja isso, num período de 1.600 anos, 40 autores distintos. E aí você tem pessoas com vários níveis de intelecto. Você tem um Pedro, né, que não era analfabeto, como alguém diz, é claro que não, mas ele era inculto, no sentido de ele nunca estudou formalmente. Pedro era um pescador, mas você tem um Isaías, que era um cara da realeza, da nobreza, um estadista, um aristocrata, né? Você tem um Ezequiel, que era sacerdote, portanto estudado. A gente sabe, pelo próprio exame da lei, que para o cara ser sacerdote, ele tinha que estudar, inclusive medicina. Então o cara tinha um vasto conhecimento. Você tem Daniel, cuja sabedoria foi destacada pelo próprio rei Nabucodonosor. Então vejam que a Bíblia é gente em períodos diferentes, com níveis intelectuais diferentes, né? Vindos de contextos sociais diferentes. Você tem gente rica, como eu já citei aqui o Isaías, mas você tem gente muito pobre, né? Então o desafio do intérprete ele passa por aqui. Por quê? Porque nessa inspiração do Espírito, o estilo O estilo do escritor, por exemplo, é preservado. Nós vemos na escritura vários sinais do elemento humano, né? Por isso que a gente precisa entender que a Bíblia ela não foi ditada. Tem gente que acha que, né, a semelhança do Espiritismo, o escritor, né,
colocou a mãozinha na fronte e foi ouvindo, e foi o Senhor falando e foi escrevendo, não tem nada disso, né? Enquanto o escritor humano ele escrevia, o espírito ia dirigindo o seu coração e a sua mente, mas alguns elementos humanos são preservados. E como eu já citei, por exemplo, o estilo literário. É por isso que você tem na Bíblia uma vastidão de estilos literários. Você tem narrativa, você tem poesia, você tem literatura apocalíptica. É muito vasto, porque o Senhor preserva isso. O Senhor preservou o estilo literário. Os irmãos sabem que, durante muito tempo, se pensou, e hoje você ainda tem eruditos que defendem isso, que o apóstolo Paulo foi o escritor da epístola aos Hebreus, né? E aí surgiu a alta crítica e disse, não, não pode ser por causa do estilo de escrita. É diferente do conteúdo de Paulo, né? Aqueles que advogam isso ainda hoje, eles têm lá os seus argumentos. Eu estou trazendo isso para os irmãos entenderem que, nessa inspiração, o humano não é anulado de todo, né? O, o pecado não interfere na, na inspiração, na escrita das Sagradas Escrituras, mas vários aspectos humanos são preservados. Então, por que é que a gente precisa de hermenêutica? Primeiro, pela natureza singular da Bíblia. Nenhum outro livro no mundo tem isso, né? Nós somos pentecostais, portanto, nós cremos na continuidade dos dons. Nós cremos em revelação, nós cremos em profecia, nós cremos em cura divina, etc. Mas nós acreditamos que esse nível de revelação acabou. E toda e qualquer revelação subsequente precisa estar, no mínimo, respaldada pela Escritura. Então, se o indivíduo diz que tem uma revelação, né, que difere daquilo que já foi revelado na Bíblia, é engano, é mentira, né? Mesmo porque aquele que inspira os autores sacros, né, os autores da Bíblia, é aquele que, em tese, inspira o profeta hoje, né? O Espírito Santo não vai dizer um negócio na Bíblia e vai dizer outra coisa hoje, pela boca de quem quer que seja, né? Por que a gente precisa de hermenêutica? Primeiro, a Bíblia é um livro de uma natureza única, onde o divino e o humano se encontram. Isso é muito importante. Se você puder anotar isso. Agora, em segundo lugar, nós precisamos de hermenêutica por causa do distanciamento. E aqui são vários. Você pode anotar também. Eu preciso, primeiro, por causa da natureza única da Bíblia. Segundo, eu preciso por causa do distanciamento. Primeiro, o distanciamento temporal. Eu disse que a Bíblia foi escrita no período de 1.600 anos. É o tempo que a Bíblia demorou para ser escrita. E nós estamos há muito tempo. Nós estamos há muito tempo do último volume do Novo Testamento a ser escrito. Há um distanciamento temporal. E por que isso é importante? Porque o mundo está em constante mudança, né? Eu tô com 32 anos. Eu tenho essa percepção. Eu não sei os irmãos. Mas me parece que de 5 em 5 anos o mundo vai sofrendo alterações drásticas, né? Aliás, nós temos aí um marco histórico, né? A nossa geração entrou para a história com essa pandemia da Covid-19, e parece que na pandemia o mundo mudou assim, mais rápido ainda, né? Perdão. Saltos tecnológicos, científicos, culturais vão acontecendo rapidamente, né? Agora, se no espaço de 5 anos nós percebemos uma mudança drástica,
Imagina um espaço aí de 2.000 anos. Quanta coisa mudou. Nós vemos uma outra realidade, né? Então, primeiro, distanciamento temporal. Segundo, um distanciamento cultural, né? Como o Senhor, olha isso, como o Senhor se revelou na história, e ele fez isso por meio dos judeus, logo há o elemento cultural. Jesus era judeu. A cultura no qual ele estava inserido é uma cultura judaica. E a gente não pode ignorar esse elemento cultural, né? Meu Deus, parece que o relógio voa, né? Eu queria comentar e depois trazer, mas eu já vou fazer de uma vez. Pastor, qual a importância do entendimento da cultura, no entendimento da palavra? Mas é claro que para você entender o cerne do evangelho, que é Cristo, você não precisa de muito entendimento, né? Você não precisa de tanta interpretação. Mas as minúcias, os detalhes são importantes. Quer ver, por exemplo, como a gente precisa do entendimento cultural? Jonas e Nínive. Vocês lembram daquilo? A relutância de Jonas em ir a Nínive e pregar a ela, né? Eu já vi gente especulando, Jonas não queria ir para Nínive por causa da barbárie de Nínive. E, de fato, os assírios, e Nínive é a capital do Império Assírio, os assírios eram bárbaros, né? Foram eles que inventaram o empalamento, eles dilaceravam as suas vítimas, eles eram cruéis, eles abriam a barriga das grávidas, era uma coisa terrível. Mas a revelação é, da titubeação de Jonas, ele mesmo dá no capítulo 4, quando ele diz, Senhor, é por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso, longânimo e etc. Então você vê que Jonas não quis ir para Nínive por causa da misericórdia divina. Aí você, né, você diz, meu Deus, esse cara é muito mau. É por isso que o entendimento da cultura e do contexto se faz tão necessário, né? Porque havia uma rivalidade entre os judeus e o resto do mundo, né? Quem é judeu? Aquele que descende de Abraão. E gentil, o resto do mundo. Havia um entendimento no pensamento judaico de que Deus era uma exclusividade deles, né? Alguém chama isso de nacionalismo judaico. E Jonas, ele estava movido por esse sentimento. Está vendo como é que é importante a questão do contexto cultural para entender a mensagem? Por exemplo, mais um exemplo, a questão dos judeus e samaritanos. Se você não tiver um entendimento histórico, cultural, você não vai entender bem. E é uma coisa que é importante para o Novo Testamento. A questão do publicano. Por que um cobrador de impostos era tão odiado? Né? Eu sei que nesse caso pode não ser tão difícil, mas é sério. Os rabinos ensinavam que havia perdão para uma prostituta, né? Havia perdão até para um gentil. Um gentil podia se tornar um prosélito. Mas eles ensinavam que para um publicano você não deveria nem orar, porque para ele não tinha salvação, né? E por que esse publicano é tão odiado? Porque o publicano era considerado como inimigo do império. Ele era um judeu que coletava impostos para Roma, que subjugava a Palestina nesse período, e cobrava esses impostos dos seus patrícios, dos seus irmãos. Está vendo como é que o contexto cultural é importante? Né? Eu falei da distância temporal, contextual e cultural, e agora falo da questão da linguagem, é um distanciamento linguístico. A Bíblia, ela foi escrita originalmente em hebraico, grego e algumas porções do Novo Testamento em aramaico. Gente, é outra linguagem, é outro idioma, né? E eu preciso dizer, queria que você guardasse isso que é importante, que a interpretação, a boa hermenêutica, a boa interpretação,
ela já começa numa boa leitura e, consequentemente, numa boa interpretação, uma boa tradução, melhor dizendo. Para fazer uma boa interpretação, eu preciso fazer uma boa tradução. Eu preciso ter uma boa tradução. E essa questão da boa tradução, ela cabe ainda mais à exegese. O que é exegese? O exegeta é aquele que traz, aquele que recupera o sentido pretendido originalmente. Qual é o trabalho do exegeta? Como os ouvintes primários ouviram e entenderam. Esse é o trabalho do exegeta. É trazer o sentido pretendido. A hermenêutica, além de interpretar, ela também tem o intuito de aplicar. Né? E o que isso nos comunica hoje? Né? E como eu aplico isso? Mas eu digo de novo, uma boa hermenêutica carece de uma boa exegese e, consequentemente, de uma boa tradução. É por isso que você deve estar atento ao material, à tradução que você usa. Eu, particularmente, acho que boa parte das traduções para o português são excelentes, de verdade. Né? Você tem a NTLH, né, que é um pouco mais distorcido, inclusive aqui em casa nós lemos juntos todo ano uma tradução e agora nós estamos lendo essa tradução. Então você tem que ter um cuidado maior. Mas o fato é que as nossas traduções elas são boas. Agora, por que nós temos que tomar um cuidado com essa distância linguística? Porque, por exemplo, a gente fala de amor hoje no português, é claro que nós temos um mau uso desse termo, então acaba perdendo o sentido. Mas o fato é que nós temos uma palavra para amor. Já no original bíblico, nós temos 4 palavras para amor. Então, às vezes, a Bíblia está falando de amor, a gente precisa entender de que amor que se trata. Né? Qual é o significado de amor no texto? A distância linguística. E nós temos mais uma distância que é a distância autoral. Nós não temos acesso aos autores. Né? O que eu falei lá em cima. A mensagem da Bíblia é simples, mas não é simplista. Né? Eu não sei se os irmãos estão lembrados, eu até queria buscar aqui a referência, peço até perdão aos irmãos, mas o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, sobre Paulo, que alguns distorcem o que Paulo escreveu para a sua própria condenação. Quer ver? Acho que deixa eu achar aqui a referência, eu gostaria que os irmãos olhassem essa referência. Isso mesmo. 2 Pedro, se você puder conferir, 2 Pedro 3,16. Acho que eu vou ler aqui na versão João Ferreira de Almeida. Como faz também em todas as suas epístolas, é Pedro falando de Paulo, tá? 2 Pedro 3,16. Como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. A King James fala o seguinte: ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos. Então, alguém diz assim, existem textos difíceis na Bíblia? O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, está respondendo. O Pedro que escreveu sob a mesma inspiração especial, ele está dizendo, Paulo escreveu coisas difíceis de entender, que alguns distorcem para sua própria condenação. Está vendo como é que nós precisamos
de hermenêutica por causa dessa distância autoral. Como seria bom se a gente tivesse Paulo aqui agora, né, para a gente perguntar para ele: Paulo, o que você quis dizer com aquilo? Ou para Pedro, né, o que você quis dizer com aquilo? Mas há essa distância autoral, né? Por isso nós precisamos da hermenêutica. Agora, o nosso tempo é muito curto, né? Eu queria que um irmão me dissesse, Fernando, talvez, até que horas que a gente vai? Ah, pastor, pode ir até umas 10h40 aí, né? A gente chegou um pouquinho atrasado. Tá bom, tá bom. Eu queria que os irmãos abrissem comigo, por gentileza. Você conhece esse texto, com certeza. Mateus, capítulo 4. Irmãos, lembrando que esse é um panorama. Eu estou mais falando aqui para incentivar os irmãos a estudarem a hermenêutica, né? E até aqui tudo bem, né, irmãos? Os irmãos estão acompanhando aí, tá tudo ok, né? Pelo menos um fala um amém aí, para eu não achar que eu estou sozinho aqui. Mateus, mas ninguém falou amém, não, misericórdia. Mateus 4. Vocês lembram que esse texto de Mateus 4 é o texto da tentação de Jesus, né? Onde Jesus é tentado pelo diabo. E aqui o diabo ele demonstra toda a sua audácia. Acompanha comigo, por favor. No versículo 3 vem a primeira tentação. Se tu és filho de Deus, transforme pedras em pães. E aí Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus responde a Satanás na primeira tentação usando a palavra, né? Na segunda tentação, que está no verso 6, Satanás prossegue. Se tu és filho de Deus, agora olha o detalhe, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Na primeira tentação, Jesus responde com a palavra. E aí o diabo, né, vê aquilo, acha interessante. Então você se baseia, vive baseado na Escritura. Então eu vou usar a Escritura para tentar você. Olha isso, o diabo tem a audácia de usar a própria Escritura para tentar Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, a palavra encarnada, né? E ele cita: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Agora, olha isso, né? Satanás usa a palavra para tentar Jesus, mas ele, veja isso, o diabo conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia. E muito melhor do que qualquer teólogo que já pisou no mundo, né? O diabo, ele viu o que nós lemos. Muito do que nós lemos aqui, o diabo testemunhou, né? Ele não é onipresente, mas certamente seus demônios testemunharam muitos dos eventos registrados na Sagrada Escritura. Então ele conhece a Bíblia. E vejam que ele cita a Bíblia. Ele cita a palavra, né? Mas ele não permanece na palavra. Eu não sei se os irmãos sabem, mas as principais heresias dentro do cristianismo, elas são oriundas de má interpretação do texto bíblico, né? E nós temos aí algumas religiões que elas possuem alguma base, algum fundamento na Bíblia. O Espiritismo mesmo se identifica como cristão. Na Umbanda, há o uso da Bíblia. Então não é porque tem Bíblia no meio que é de Deus. Não é tão simples assim, né? Não é porque aparentemente é baseado na Bíblia que é coerente, que vem de Deus, né? Porque Satanás, como nós vimos, ele distorce a Bíblia. Agora veja isso. O diabo é bom de Bíblia. Ele não é bom de hermenêutica.
Disso ele não é. Nosso tempo é muito curto, gente. Eu vou ter que excluir algumas coisas aqui. E eu vou escolher falar de. São 6, mas eu vou falar de três princípios fundamentais da hermenêutica, para se fazer uma boa hermenêutica. Tá bom? Primeiro princípio: considere o ensino geral das Escrituras. Considere o todo, né? Alguém prefere chamar esse primeiro ponto de a Bíblia interpreta a Bíblia. Isso de forma geral. Eu estou dizendo aqui, considere o todo, né? Como é que Jesus responde à segunda tentação? Porque na segunda tentação o diabo usa a Bíblia. Na segunda tentação, Jesus diz assim, verso 7, também está escrito. Ou seja, ele está fazendo aquilo que o diabo não fez, considerando o todo, o ensino geral das Escrituras. Eu não sei se vocês já viram, depois eu quero mandar para o contato de alguém que pode passar para vocês, aquela matéria antiga no Fantástico, onde o pastor, ele lê errado o texto de Oséias. Vocês já viram aqui, lembram daquilo? Quando ele lê o texto de Oséias, vai e toma uma mulher e adultera com ela. Ali ele comete dois equívocos. Claro, leu errado, esqueceu o acento, não é adultera com ela, uma mulher adúltera. Ele errou na leitura. Mas e daí? O que tem a ver com o ensino do todo? Tudo. Se ele tivesse considerado o ensino geral das Escrituras, ele saberia que isso não combina com o caráter de Deus, né? Deus não pode ser associado ao pecado. Deus não nos conduz ao pecado. Tá vendo como é que o ensino geral das Escrituras é importante? Então, toda vez que você for interpretar um texto, né, é um exercício que eu faço, inclusive, quando eu vou analisar um texto, eu me pergunto assim: quais são os assuntos, os temas principais dessa passagem? Aí eu destaco esses temas principais. A segunda pergunta que eu faço é: qual é o ensino geral das Escrituras com relação a esse assunto, né? E só então eu vou extrair a doutrina e o ensinamento. Nós precisamos considerar o todo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: não ignore o contexto. Você não pode ignorar o contexto. O contexto é muito importante, né? É por isso que você tem um livro, acho que eu não vou ter aqui perto agora, você tem um panorama bíblico, é muito importante. É fundamental. Por quê? Porque às vezes o contexto de um versículo é o livro inteiro. O que você está dizendo? Estou dizendo que às vezes, para interpretar um versículo, você vai ter que ler o livro todo, né? E como as pessoas gostam de textos isolados. Gente, usando texto isolado, a gente consegue defender quase tudo. É por isso que nós precisamos do contexto, né? E o que é o contexto? Nem sempre é só aquilo que vem antes. Às vezes o contexto envolve o antes e o depois. Considere o todo. Não ignore o contexto. E, em terceiro lugar, considere que, olha isso, nós já concordamos, e Pedro nos ajudou nesse entendimento, que existem textos de difícil compreensão, né? O que eu faço quando eu me deparo com um texto de difícil compreensão? Primeiro, eu olho o ensino geral. Eu vou dar um exemplo aqui de um dos textos mais polêmicos da Bíblia.
que é o texto de Gênesis, capítulo 6. Vocês lembram aquela questão dos Néfilins, né? Será que aqueles gigantes, será que aqueles gigantes, eles são fruto da relação sexual de anjos e mulheres? Não é? Tem gente que interpreta assim. Eles dizem, ó, aqueles gigantes são frutos dessa união, dessas duas raças, né? Mulheres e anjos. Porque o capítulo 6, verso 1 diz, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, ouviram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eles dizem, ó, filhos de Deus, como lá no caso de Jó, geralmente é usado para designar os anjos. Então, os anjos se coabitaram com mulheres e deram esses gigantes, né? Só que eles desconsideram o ensino geral das Escrituras. Você tem um texto difícil igual esse aqui, o que você faz? Você olha para o ensino geral das Escrituras. E o que eu aprendo? Nós estamos agora vendo hermenêutica na prática. Quando eu olho para o ensino geral da Escritura sobre esse assunto, o que eu aprendo? Primeiro, filhos de Deus, jamais, essa expressão jamais é usada para designar anjos caídos. Que esses anjos aqui, se fosse anjo mesmo, seriam anjos rebeldes, que contrariam a lei natural. E aí eu estou dizendo que nunca, em nenhum lugar, a Bíblia chama demônio, anjo caído de filho de Deus. Isso é ensino geral. Segundo, você deve considerar, tem um texto difícil? Considero todo. Segundo, considere os versículos, né, os demais textos da Bíblia que tratam do mesmo assunto. Né? Jesus, lá no Novo Testamento, ele vai tratar do assunto. Quando ele vai falar da ressurreição, respondendo uma pergunta capciosa dos saduceus, ele diz: na ressurreição, vocês serão como anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Pronto. Anjo não tem sexo, não tem anja. Anjo não tem material genético, não tem DNA. Tá vendo como é que resolve? Agora, eu vou usar esse mesmo texto para falar do tema, né? Do tema. Veja isso. Eu falei do contexto, né? Considere o todo, considere o mesmo assunto, agora o contexto. A explicação para a identidade desses gigantes, dessas filhas dos homens e esses filhos de Deus, está no capítulo 4 e no capítulo 5 de Gênesis. No capítulo 4, nós temos a genealogia de Caim, no capítulo 5, nós temos a genealogia de Sete. Né? Os filhos de Deus são os descendentes de Sete, homens piedosos, homens espirituais. A explicação está aí no contexto. Então, nós não podemos ignorar essa verdade. Agora, antes que o nosso tempo acabe, eu queria que os irmãos, por favor, analisassem comigo em Tiago. Eu queria que você abrisse aí, por favor. Tiago. Por favor, se você puder abrir comigo aí, Tiago. Tiago 3:1. Essa epístola de Tiago, ela é pequenina, mas ela é espetacular, muito prática. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Que alerta solene para todos nós. Nós que assumimos o púlpito, nós que pregamos, nós que testemunhamos, nós que evangelizamos, nós seremos mais duramente cobrados. Então nós temos que ter responsabilidade, né? E eu deixei essa parte para o final, para os irmãos entenderem a importância da hermenêutica. Nós entendemos que a palavra é inspirada. Quando o Espírito inspirou os autores bíblicos, ele tinha uma intenção. Ele tinha uma intenção. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a Bíblia Sagrada, cada texto, cada versículo, tem uma intenção.
Isso não está aberto. Algumas vezes o que nós temos é uma liberdade a mais na aplicação. Mas nós não podemos distorcer o sentido pretendido pelo Espírito Santo. Nós não podemos ignorar isso, né? A grande tarefa do exegeta e do hermeneuta é justamente entender qual era a intenção original do Espírito Santo. Né? Porque quando eu distorço o sentido bíblico, eu estou distorcendo a própria palavra de Deus. Né? E como é terrível esse irmão mesmo que ao invés de ler adúltera, leu adultera, ele inclusive estava colocando Deus no seu pecado, como se Deus estivesse respaldando o seu pecado. Né? E aqui eu digo para os amigos, os colegas pregadores, e aqueles que são aspirantes do ministério da palavra, que você não pode dar para a Bíblia, para o texto bíblico, o sentido que você quer. É por isso que nós devemos gastar tempo analisando, pesquisando, estudando, para que o sentido original, né, não é um sentido novo, porque hoje é uma preocupação de causar, de impactar. Não, vou falar um negócio aqui hoje que ninguém nunca falou. Eu tenho uma nova revelação. Não é nada disso. O nosso esforço é buscar o sentido original, que era o intento do próprio Espírito Santo. Por isso que nós precisamos de trabalhar no texto. Isso é muito importante. Né? E para isso, nós precisamos de diligência, como eu já falei. Nós precisamos do Espírito. Martinho Lutero, ele tinha uma máxima extraordinária. Ele disse: estudou bem quem orou bem. Né? Nós temos o lado técnico, mas nós temos também o lado espiritual. Né? Um teólogo ateu, e existe, o cara é um profissional da teologia, o seu entendimento e a sua aplicação são limitados, porque ele ignora a ação do Espírito. Os irmãos entendem isso? Há um nível na interpretação e ainda mais na aplicação que só pode ser feito pelo poder do Espírito. Agora, nós também não podemos ir para o outro extremo. A espiritualidade divorciada da técnica, do estudo, do manuseio. Né? Charles Spurgeon, ele tem um sermão no YouTube, encorajo você a escutar, você pesquisa assim no YouTube, precisamos meditar. Ele explica que o próprio Deus determinou que fosse assim, que alguns textos fossem mais complexos, mais difíceis, justamente para que pudéssemos aplicar a nossa mente diligentemente em cavar essa riqueza. E à medida que nós vamos cavando, nós vamos aprendendo, nós vamos sendo fortalecidos. Agora, gente, Deus diz assim: ai daquele que disser que eu falei, sendo que eu não falei. Isso vale para os falsos profetas, isso vale para o pessoal que fala isso que te digo, mas Deus não falou nada, mas isso também vale para o pregador que distorce o texto bíblico. Ai daquele, ai de nós. Né? Então, parece que eu tenho 2 minutos. Eu lamento profundamente, gente, eu não consegui nem falar da homilética, eu peço perdão por isso, mas peço desculpa. Né? Eu queria aproveitar esses 2 minutos para falar, para indicar alguns livros, tá bom? E eu indico principalmente esse aqui. Entendes o que lês? Né, do Gordon Fee. É um livro extraordinário. Esse aqui é um livro básico. Né? Todo pregador precisa ter esse livro na sua biblioteca. Eu falei aí, irmão Fernando, da distância cultural. E aí a gente tem alguns livros, só um instante, a gente tem alguns livros que facilitam, né, aproximam a gente do contexto cultural. Por exemplo, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos pela editora Betânia. Tá?
Jesus pela ótica do Oriente Médio. Tem muita coisa que faz sentido à medida em que você considera a cultura, tá bom? E, claro, um bom comentário bíblico vai te ajudar aí também na interpretação. A gente não deve ficar viciado em comentário bíblico. Tem gente que não estuda, ele não pesquisa, ele não ora e ele fica refém do comentário bíblico, né? Geralmente é bom você fazer uma pesquisa pessoal e particular do texto bíblico, da passagem, depois você vai aos comentários avaliar se a sua interpretação não está muito distante da interpretação daqueles que vieram antes de nós, daqueles que são eruditos, né? Eu indico aqui o comentário do Warren Wiersbe, né, que é um comentário é, mais acessível, falando aí do seu custo, e também muito equilibrado, tá? Para iniciar aí, eu indicaria esse comentário bíblico. Irmãos, eu peço perdão, né, por não conseguir nem arranhar aí o conteúdo, mas eu espero que essa nossa introdução ela tenha provocado uma fome em você, uma sede em você para conhecer mais dessa matéria tão importante, tá bom? E que Deus nos abençoe, né? Eu citei aqui o irmão Fernando, o livro do Gordon Fee, Entendes o que Lês, que é baseado justamente naquela passagem, né? Onde o eunuco está Sim. lendo o livro de Isaías, mas ele tem dificuldade de entender, né? E aí Filipe pergunta para ele: entendes o que lês? Ele explica: como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar, né? Então aí é o seu trabalho, meu irmão, né? Nós precisamos de gente disposta a cavar, a pesquisar, a buscar, para que o entendimento de pessoas desejosas seja esclarecido, né? Para que eles aprendam a palavra de Deus. Ô, pastor, é excelente, muito produtivo, tá? Que pena que o tempo aí é pouco, né? Só para a gente finalizar aqui, o pessoal, como o senhor perguntou aí, não dá para ver o pessoal que a gente está transmitindo pelo YouTube. Mas Ah, tem o pessoal tá bem engajado aqui, comentando. Na hora que o senhor falou amém, eles choveu amém aqui, tá todo mundo prestando atenção, foi muito, muito bom. entendi. Eles só deixaram, vamos só deixar um pouquinho aqui, que Uhum. tem muitos comentários aqui pedindo o seguinte, o terceiro tópico aí que o senhor falou, o terceiro princípio, que o senhor falou dos dois e ficou faltando o terceiro, todo mundo tá cobrando aqui. Se eu pudesse dar uma explanadinha nele aí, a gente já termina. Eu destaquei aqui só três, né, princípios para uma boa hermenêutica. Primeiro, Eles estão com o terceiro, o senhor falou os dois tópicos aí, acho que o senhor pulou o terceiro, não pode ser o terceiro. considere o todo, né, o ensino geral das escrituras. Segundo, observe o contexto, né, que está antes e depois. E terceiro, observar os textos que tratam do mesmo assunto. Eu até expliquei, quando eu vou analisar um texto, uma passagem, eu faço a seguinte pergunta: quais são as doutrinas, quais são os temas dessa passagem, né? Por exemplo, na ressurreição de Lázaro, só dando um exemplo, né? A gente trata ali Uhum. de amizade, né? Lázaro, teu amigo, a gente trata de amizade. A gente trata do tema da morte, do luto, a gente trata do tema da ressurreição, né? E etc. Depois que eu destaco esses temas do texto, eu procuro os demais textos bíblicos que abordam a mesma temática, né? Existem textos difíceis. Essa questão dos textos do mesmo tema, terceiro tópico. Existem textos difíceis. E como é que a gente interpreta esses textos difíceis? Veja isso. Depois que você analisa os outros textos que falam do mesmo tema, você destaca os textos deste tema que são mais claros, mais claros. E aí você interpreta os textos difíceis à luz dos textos mais claros. É isso, basicamente. Excelente. Dava para ficar até a meia-noite aqui, mas que Não, passa pena que o muito tempo rápido. passa rápido demais. Quando o assunto fica gostoso, né, aí que
o tempo vai embora, a gente não percebe. Falar de Bíblia, o bom é isso, né? Quando a gente É começa verdade, a gente começa a aprofundar, é excelente. é Pastor, verdade. muito obrigado. Trago meus Amém. agradecimentos aqui, em nome do Amém. pastor Matheson, nosso coordenador geral aí, também da Igreja Assembleia de Deus aí, e nosso departamento, Mágica Jomi. Sensacional. O senhor quer deixar as redes sociais do senhor aí, para às vezes o pessoal querer comentar? Depois também, se o senhor quiser mandar os livros, a sugestão, a gente coloca no grupo para eles aqui também. Se sugestão de Perfeitamente, livros irmão. se tiver mais, entendeu? Perfeitamente. Eu vou enviar para o senhor, sim. Aí o senhor transmite aí para o pessoal. Eu Deus agradeço abençoe, pelo tá? convite, peço perdão aí por Não, alguma deficiência e Deus abençoe. sensacional. Que pena que o tempo foi curto, mas foi sensacional. Muito bom. Amém. Gostei da parte onde o diabo conhece Bíblia, mas não conhece Não é bom de hermenêutica, né? Não sabe, hermenêutica, não. não é bom É, de hermenêutica. Deus abençoe. Pessoal, amém. só voltando aqui, lembrando para vocês o seguinte, ressaltando, né? Vamos colocar o link no grupo. Assim que colocar lá, vocês acessem e façam sua justificativa e acionem o link lá, que serve para justificar aí quem faltou e também serve como presença dessa aula. Tá bom? Lembrando que a prova na quinta-feira é colocada no grupo e na sexta-feira até meia-noite a gente tem que estar fazendo essa prova aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Acredito que foi muito produtivo para todos aí. Para mim aqui foi muito bom. E ficou excelente, muito top. Quem aproveitou aí foi um tempo muito produtivo. Quem não trouxe papel e caneta aí perdeu muita coisa. Tá bom? Acho que um abraço aqui para o Pastor Matos, acho que está assistindo aí. Vocês me falaram aqui. Pastor Carlinhos também, tá agradecendo. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.